Bem-vindo, bem-vinda. Vamos lá para mais um podcast, bater um papo aqui a respeito de um assunto que tô empolgado. Então, é poucas as vezes do podcast aí que eu fui aqui conversar, eu fiquei mas tão empolgado que nem é o podcast de hoje. Conversando aqui nos bastidores com o Luiz Paulo, convidado de hoje, comecei a ver o poder que é entender de análise corporal. Sabe aquela pessoa que você vai contratar e tem uma expectativa gigante e daqui a pouco a pessoa performa 1, 2 meses e nada dá certo? Tu consegue imaginar a possibilidade de tu olhando para a fisionomia da pessoa, tu ver o fim da jornada dela e daí tu não correr o risco de gastar tanto com treinamento, correr o risco de gastar tanto às vezes com tempo de outras pessoas e a tua e gastos também com rescisão, tudo isso você consegue entendendo de análise comportamental. E análise corporal. Comportamental é diferente? É diferente, mas a análise corporal revela o comportamental da pessoa, né? Perfeito. Ela só muda o nome ali. Perfeito. Galera, então vamos lá. Ó. Vamos entender então de análise corporal hoje. Vamos entender como que as pessoas funcionam de modo que isso possa te ajudar. Que isso possa me ajudar. Porque eu tô aqui agora para aprender também. E eu vou te dizer, eu tô maluco para botar a mão nesse conhecimento para fazer a diferença aqui no meu dia a dia. Então, vem com a gente. Galera aí do Facebook, um abraço forte. Galera aí do Instagram, coração se alegra demais. Teve um tempinho para espiar nós aqui, meu amigo, mas muito obrigado, mas muito obrigada mesmo, tá? Se tá tendo um tempo aqui, conhece aquela pessoa que tem dificuldade para contratar, conhece aquela pessoa que às vezes não se entende, não entende as pessoas, cara, manda um aviãozinho para essa pessoa vir aqui e assistir a live. Estamos aqui ao vivo e tenho certeza absoluta vai te ajudar, vai ajudar essa pessoa e esse aqui é um dos pilares do objetivo do podcast, que é a gente compartilhar conhecimento para todos nós evoluirmos juntos. Luiz Paulo, muito obrigada, bem-vindo. Muito obrigado. A gente fica lisonjeado com a tua presença, nos conhecemos no evento, do evento trocamos aí várias palavras e uma coisa me chamou a atenção em ti e me alegra muito o coração compartilhar isso com todas as pessoas que estão ouvindo, que é um intuito genuíno de ajudar sem esperar nada em troca. Pô, isso é muito bom, cara, muito bom. Tu é a primeira pessoa que conseguiu fazer realmente acontecer aquilo que a gente deve fazer. É tu vender sem parecer um vendedor. Porque todo mundo gosta de comprar. Mas a grande maioria das pessoas tem um certo receio de vendedor. E tu conseguiu realmente de uma maneira muito bonita, tá? Despertar o interesse tanto de mim como das pessoas que estavam ao teu redor no evento. Eu percebi isso, querendo ajudar de uma maneira genuína. E quando a gente tenta ajudar de uma maneira genuína, como tu falou, as pessoas elas sentem o interesse e vê, né? Esse brilho. Então, parabéns aí pela pessoa que tu é. Obrigado por ter aceitado o convite. E eu já inicio aqui com uma pergunta. Quem que é o Luiz Paulo? Quem que é o Luiz Paulo? Acho que essa é uma pergunta que todo mundo se faz internamente, mas quando se depara no espelho, além do reflexo, ela não tem a capacidade de enxergar a sua própria essência. As pessoas ao longo dos anos foram perdendo essa identidade, né? Então, para todos que estão com esse problema de identidade, além de quem é o Luiz Paulo, a pergunta que fica é: quem sou eu quando ninguém está olhando? Eu acho que essa é uma pergunta que todo mundo deveria fazer todo dia. Mas o Luiz Paulo é filho de Deus, imagem e semelhança do Criador, casado com uma bela esposa, 15 anos já, pai de 2 crianças, empreendedor, indo para o ramo dos empresários agora para potencializar. Mas, acima de tudo, o Luiz Paulo é aquele cara que nós chamamos de otimista. Tu tem um potencial, tu sabe que tu pode ir mais longe, mas pelas relações ambiente você aceita o menos. Você aceita e se conforma com aquilo, né? E muitas vezes você acaba atrelando isso a Deus. Ah, foi Deus que me deu, a vontade de Deus. Mas eu assumi o determinismo da minha vida, né? Então eu precisei me encontrar, saber quem eu sou,
ativar minha identidade em Deus. Nós somos católicos, praticantes, puxamos mais para o tradicionalismo. E a minha identidade está naquilo que eu faço para o próximo sem esperar nada em troca, né? Digamos que é o servir para ser servido, mas não é olhar o Moraes como um advogado. É olhar a essência do Moraes através dos olhos, do corpo, da alma e ver que ali tem uma pessoa, né? Então, quando eu entendi que eu tenho que ser aquilo que Deus quer para mim e não o que eu quero para mim, mas é eu ser servido, além da minha essência, eu servir o meu conhecimento para a pessoa. Olha só, e Luiz Paulo, isso que tu relatou aqui em determinado momento do teu diálogo, eu vejo total sentido, que é as referências à ambiência. Por quê? Quando eu comecei a fazer a faculdade, ô Luiz Paulo, lá em Brusque, cidade vizinha aqui, a gente passava por um rio. O primeiro dia que eu passava por aquele rio, era um cheiro insuportável, cara. Sabe quando doía a narina? Doía, de tão ruim o cheiro. Depois de uns 5 dias, ainda estava ruim. Aquele cheiro. Porque era forte, cara. Depois de 15 dias, fraquinho. Depois de 30 dias, eu não senti mais o cheiro. O que eu quero dizer com isso? Que o ambiente que a gente tá, ele nos molda. As nossas referências nos limitam. E se tu tiver num ambiente de pouca coisa, naquele lugar de pouca coisa, tu vai se conformar. Então, a importância das referências, né? E agora, eu digo, a importância da gente estar em ambientes que nem a gente estava aquele dia, onde a gente se conheceu, para que a gente não se conforme com os lugares que às vezes a gente está e a gente frequenta, né, o Luiz Paulo? Um evento que tu foi esses dias lá... Onde é que foi o evento que tu foi? Em Alphaville, São o evento Paulo. que teve em Alphaville, São Paulo. Até tô esperando lá o contato do menino lá que tu relatou que ia. E eu vou fazer. Vou fazer pela experiência. E eu Luiz Paulo. trouxe a apostila dos caras para você ver o encantamento uau que eles fazem de não é a percepção do trabalho, mas é o que eles entregam e eles vivem o que eles entregam. Que bacana. Meu, é algo surreal. Quem é empresário aí, depois manda aí que a gente ajuda vocês a encontrar o caminho para posicionar a marca de vocês aí. Antes que eu esqueça, e não me deixe esquecer, eu me esqueci de trazer aqui, mas tá lá no carro. Não, vai me lembrar, até eu vou escrever aqui, ó. Fui comprar uns charuto. Bom, lembrei de ti, comprei um pra ti também, tá? Pensa num charuto, irmão. Bom, tá? Ei, e conta aí um pouquinho da tua trajetória. O que tu trabalhou no início da tua vida e como que tu chegou até um momento em que, cara, análise corporal é. E daí depois uma outra pergunta. O porquê exatamente análise comportamental? Então, uma primeira pergunta, como tua trajetória até o momento e depois como é que foi o despertar para esse tema tão relevante para nós que é a análise corporal. A nossa trajetória é uma coisa que nós resgata também nas pessoas que a gente atende, é você contemplar Deus em tudo que você faz. Tá chovendo, a pessoa reclama, tá sol, a pessoa reclama. Mas você contemplar aquilo que é belo e natural. Então, o que eu aprendi nessa minha vida toda? A gente veio de família pobre, passamos dificuldade, passamos fome, passamos frio. Nós já vivemos tudo que um pobre tem direito. Mas é o inconformismo que não determina aquilo ali. É você ser um otimista sabendo que você vai um dia chegar naquele lugar. Então, as pessoas ao longo da vida pararam de acreditar que aquilo ali é uma coincidência do destino. Não, mas aquilo ali é um propósito que você tem que viver etapas, né? E quando eu entendi que tinha que ser ciclos que abre e fecha para você ir para o próximo nível, quando eu não entendia isso, eu ficava rodando nos mesmos ciclos, mesmos lugares, mesma ambiência, com as mesmas pessoas. Isso molda o teu caráter. E que nem você falou ali, do rio, da sujeira ali.
O ambiente, ele não molda só o caráter, mas como ele molda o formato do corpo de todas as pessoas. Então, o corpo que você tem hoje foi reflexo daquilo que você viveu da barriga da tua mãe até os 5 anos de vida. E isso é a nossa característica. Você não muda quem você é, você aprende a ser quem você realmente é. Então, eu vim de família pobre, um pai alcoólatra, muitos anos vivi também no alcoolismo. Em 2017 e 2018 renunciei, com a graça de Deus. E trabalhei por CLT em 4, 5 empresas. Eu não conseguia ficar mais do que 5 anos numa empresa. Parecia que aquilo ali começava a dar urticária, de tão ruim que era. E tem gente que vive uma vida toda dentro de uma empresa achando que foi aquilo que Deus deu para ela. E na verdade ela só está honrando pai e mãe de uma forma, já que eu não fui advogado, o Moraes vai ser. Já que eu não fui doutor, o Luiz vai ser. Aí você deixa de viver o teu sonho para viver o sonho do teu pai. Isso não é honrar pai e mãe. E é você não saber quem você é e fazer aquilo que você realmente quer. Cansei, comecei a estudar, cheguei na obesidade aí de 123 quilos e na Covid eu ganhei a conta com crise renal, estressado, vontade de matar todo mundo no sentido, cara, um sangue no olho. Não é esse rostinho bonito hoje, não. Era fechado de raiva. E eu perguntava, o que que eu tenho que eu não consigo resolver? Aí conheci a escola de formação de análise corporal, aí comecei a estudar, mas não entrei, porque a dependência emocional me pegava, a ambição castrada anestesiada. E mas por que que eu tô vendo que isso é bom e eu não consigo ir? E a velocidade do relacionamento vai andar na velocidade do mais lento. Tem aquele casal que o cara tem um potencial e a mulher é mais segura, então vai andar na velocidade daquele ali, o financeiro, a saúde, o relacionamento. E eu comecei a encasquetar minha esposa e falar, e eu falei, não, eu vou estudar isso aqui. Comecei a estudar conteúdo gratuito, workshop, participando de palestras, sem ter R$ 1 no bolso. Lascado de lascado, se ia ter o almoço ou a janta para comer, né? Aí, na Covid, resolvemos abrir um delivery de fermentação natural. Trouxe ali uns pães para vocês provar também depois. E fazia pão, descobri a essência, me conectei com muitos empresários, atendo bastante pessoas hoje, graças a Deus. Mas é um ciclo que a gente está se encerrando esse mês. Por quê? Cara, Eu pô. tenho que ter maturidade de ciclos, entender que ciclo se abre e se fecha, não Mas fica oscilando. difícil, É difícil por isso difícil. na cabeça das pessoas. E vamos encerrar esse ciclo de 5 anos e ficar só com a análise corporal. Por quê? A fermentação natural, a gente alimentou o corpo das pessoas com alimentação saudável. Se chama pães doce e graça. As pessoas achavam que era pão com doce. O que que é isso? É uma doceria? Não, é uma doce graça de Deus para as pessoas. Pô, total sentido. Aí as pessoas começaram a se alimentar saudável. Agora estão bravos que eu vou parar. Mas é ciclo. Se eu ficar ouvindo a dependência emocional dos meus clientes e eu falo, poxa, que egoísmo, né? Eles me ajudaram muitas vezes. Um pão que eu vendia era uma caixa de ovo que eu ia comer com a minha esposa. Mas se eu me pego nisso, eu castro a minha ambição. Eu não posso abandonar eles. E tem muita gente que não abandona esse ciclo porque acha que está devendo algo para alguém. E é fruto de oração, de jejum, de discernimento de encerrar ciclos. Agora nós precisamos não só alimentar o corpo das pessoas, a gente precisa resgatar a essência e a alma delas que estão perdidas. O mundo hoje ele está doente mentalmente, porque as pessoas estão se perdendo cada vez mais. Né? Os casos clínicos que a gente recebe de pessoas que não conseguem se encontrar e quando elas conversam assim uma meia hora, elas entendem, poxa, tem resultado isso. Assim como eu não via uma saída e a análise corporal me devolveu essa dignidade de ter uma saída e ver que o problema não era eu, eram os ambientes que eu estava inseridos. E muitas pessoas hoje estão em ambientes porque elas não conseguem dizer não. E, cara, tem tanto sentido isso que... E quando tu fala de ambientes, olha só que interessante. Antigamente se ouvia muito falar sobre a pessoa que ela é sinestésica, né? Pega ali, é pelo toque que ela se desenvolve. A pessoa auditiva, que ela ouve, né? E eu sou auditivo, você vai perceber que de vez em quando eu faço assim, ó. Porque eu sou auditivo. E é meio que inconsciente, não controla. E eu tô viajando aqui, eu tô olhando pra lá e vejo lá no olho da pessoa. Tem a pessoa que ela é mais visual, ela gosta de ver, né? E surgiu uma quarta denominação, que é a pessoa digital. E esse mundo digital, ele existe. E esse mundo digital também é ambiência.
Por quê? Veja bem. Isso eu senti ontem, tá? O que eu faço? Tudo o que não soma, eu afasto. Então, eu tenho meu Instagram, o meu algoritmo é para conteúdos que me elevam. Só que eu tenho outros Instagrams também, e daí eventualmente eu vou lá e olho aquele Instagram para postar alguma coisa ou ver como é que tá o movimento. E ontem eu entrei num outro Instagram que não é o meu pessoal que eu uso, eu entrei no outro Instagram e o algoritmo entregou lá umas 2, 3 notícias sobre óbitos que aconteceram. E aquilo, sabe, o cortisol, ele pegou meu coração. E aquilo, hoje, pra te ter uma ideia, hoje de manhã, eu tava pensando na notícia que eu vi. Então, olha o poder que tem o que tu vê. Então, acho que a primeira coisa que a gente tem que ter de consciência é o teu ambiente te molda, mas mais do que o teu ambiente, nesse momento digitalizado que a gente está, o que tu vê, tu vai ser, meu irmão. O que tu vê vai te moldar. Porque cada vez mais a gente está afastado de um ambiente de pessoas e está perto do ambiente de pessoas digitais, né? E aquilo ali é a mesma coisa. Ou estou equivocado, tem sentido? Tem sentido, e o que pega hoje nesse novo mundo digital é... Eu não faço isso porque fulano tem isso. É o que nós estávamos conversando ali no começo, né? As pessoas esqueceram de contemplar e agradecer e de desfrutar. Que nem, para mim, é uma experiência nova. É o meu primeiro podcast que eu estou participando. Caraca, obrigado. Então, eu vim no caminho agradecendo e os meus traços ali negociando na minha cabeça e falando para minha esposa, né? Meu amor, nosso primeiro podcast e tal. E as pessoas, até isso, elas querem fingir que eu sou um profissional de podcast. Não, eu tô aqui aprendendo. Só que se eu for comparar a estrutura que você tem aqui, que é maravilhosa, com o meu lugar de gravar com iPhone e uma luz, eu não vou querer gravar porque, poxa, olha a estrutura que o cara tem, mas olha o caminho que você chegou até aqui. Total sentido que tu E disse. olha, eu vou fingir pro Moraes que eu tenho isso aqui também, né? E nem vou falar que é o meu primeiro podcast. Então, se engrandecer na alegria de não envaidecer o ego, mas se engrandecer de tipo, olha a trajetória que eu fiz com a minha esposa, desde o começo. Isso não é mérito só meu, ela tem mais metade do que eu nisso. Só que as pessoas esquecem de viver o momento e querem o imediatismo ou querem já, vou chegar, vou me endividar e comprar uma estrutura dessa. Não, ela esquece de tipo, é um passo de cada vez. Sustentabilidade financeira. Agora, olha só, tem uma coisa que eu acredito, mas antes de entrar nessa fala que eu ia dizer, tu falou uma coisa ali que, cara, eu penso que tem total sentido, que é o mais devagar dita o rumo do resto. O mais devagar no casamento dita o resultado do outro. O mais devagar no ambiente de trabalho dita o modo como os outros vão trabalhando. Então, esses dias até numa reunião de líderes aqui, eu falava pro líder, galera, o mais devagar vai ditar a nossa forma de caminhar. A trajetória, esse caminho que todo dia a gente trilha, todo dia a gente trilha um caminho. E aquele que está do teu lado, o formato que ele está caminhando, vai determinar o como todos nós caminhamos. Então, se precisar, cara, pega na mão e cara, empurra e vai. Tem uma máxima que eu acredito que eu prefiro segurar um louco que empurrar um tonto. Só que a nova geração, ela tem que dar uma empurrada, tá? Tem. E aqui a galera que trabalha aqui no escritório é um pessoal entre 17 e 24 anos. Então, tu imagina o desafio. Isso tudo em treinamento, em palestra que a gente faz para a empresa, a gente explica. Para tirar essa adrenalina que eles querem já de resultado. O cara se formou advogado e já quer o teu resultado. Mas mostrar para ele. E cada um no formato do seu corpo, ele vai entender. Mas esse cara que quer acelerar, ele não entende que ele está numa competição, que ele está competindo contra ele mesmo. Ele olha para o Moraes com o resultado do Moraes, mas ele está competindo com ele mesmo para mostrar que ele não pode passar naquela dor existencial que ele teve lá na infância, quando ele entregou o coração para a mãe e o pai já era da mãe. Mas aí ele se sente o quê?
Eu preciso fazer o meu melhor para não ser trocado. Aí esse cara chega aqui, ele quer atropelar tudo e todos para mostrar que ele é bom o suficiente para não voltar naquela dor da infância, aonde ele entregou o coração para a mãe e a menina entregou o coração para o pai e a expectativa não foi suprida. Aí ele vive um senso de competição mentalmente com tudo. Aí ele não consegue performar porque ele está sempre se comparando. Aí quando a gente traz esse cara para a razão que ele não precisa ser competitivo ao extremo, Sim. ele entende que ele tem que andar na velocidade da alcateia ali, da galera. Mas veja só, tua esposa? Ai, minha amada. Bom dia, bem-vinda, Moraes, prazer. Prazer, Alexandre. É. Ô, Luiz Paulo, cara, mas agora vem a pergunta. E me chamou até atenção o formato que tu colocou aqui, a resposta. Ô, Luiz Paulo, essa pessoa que é mais acelerada, essa pessoa que é mais devagar, sempre na minha cabeça eu entendi que é mais interessante eu ter esse cara que é mais acelerado, para mim segurar ele um pouco, do que eu ter que empurrar esse cara que é um pouco parado. Tem Como um perfil equilibrar. mais interessante aqui para nós que somos empreendedores, ou é realmente pela análise corporal, independentemente da pessoa ser rápida ou ser devagar, que a gente vai escolher alguém para alcançar mais resultados? Não existe traço ruim. Não existe pessoa ruim. Existe empresário que não sabe treinar o seu time. Porque nem ele se conhece. Quando Cara, eu mas entro... que forte isso que tu disse, hein, tchê? Pô, eu vou rolar até o ano que vem. Ainda bem que só tem uns dias. Não existe funcionário ruim, não existe patrão ruim. Existe pessoas que não se conhecem por não entender o padrão de funcionamento. Esse cara acelerado, você tem que segurar ele porque é ele que vai colocar dinheiro na tua conta. Esse cara devagar, você tem que segurar ele porque é ele que vai montar a estratégia e a organização financeira para esse cara fazer. Pô, boa. Luiz, eu quero contratar um cara para fluxo de caixa. Então, me dá os quesitos que você quer e fotos dos teus colaboradores, que eu vou treinar eles para fazer andar na ideia do Moraes. Porque o cara, ele não vem trabalhar na advocacia. O cara, ele vem comprar a tua imagem primeiro. Eu gostei do Moraes, eu me identifico com o perfil que ele trabalha, então eu quero ser como ele. Só que daí esse cara, ele tá com um problema emocional no casamento, no financeiro, na saúde, no peso, E o que e vira uma bagunça emocional. Tá, e o que tu percebe? É mais a pessoa ela vem para a empresa mais pela necessidade ou ela vem para a empresa mais pelo perfil da empresa que se amoldou ao que realmente a pessoa é? Ou, e daí, eu já engatilhando uma outra aqui. Ou tem dois perfis de pessoa, uma que é pela necessidade e outra que de repente tem um poder aquisitivo melhor e daí ela consegue ter essa escolha. Ela vem pela percepção que o Moraes entrega. Isso é regra. Isso é regra de vida. Cara, que legal. É o fundamento que você desejou fundar a advocacia. Lá, a tua história, ela vibrou. Que não, bater nesse copo aqui não vai gerar vibração. Sim. Quando você desejou ser advogado e ter uma advocacia, você gerou um desejo. Tudo aquilo que você fez, que lançou no mundo, isso não é esotérico, tá, gente? Isso é o que nós somos, que somos a nossa energia que emana. Uhum. Então, as pessoas vão se conectar com o Moraes através da ideia que você está vendendo de percepção. Então, a tua empresa tem que atender cliente certo e expelir cliente errado, que é aquele que vem pedir desconto e nem quer pagar, mas quer que você resolva o problema dele sem se esforçar. Agora, se o Moraes quer contratar advogado, clientes no perfil que vai pagar sem reclamar e ao posicionamento, está tudo certo. Só que se você não se conhece através da análise corporal e vê ali que você tem ambição e dependência emocional, que isso está atrelado com o teu resultado financeiro de empresa, você não performa. Você arruma uma desculpa. Não faturei porque a minha equipe não performou. Não faturei porque contratei e o cara foi embora, me deixou na mão. É um vitimismo interno que a gente traz a pessoa para a consciência. Então, tudo é com base no fundador da empresa. As pessoas compram a tua percepção, elas não compram a tua advocacia. É o que você resolve e não o que você promete, entendeu? Aí o que acontece? Quando esse cara ele entende quanto que ele tem de ambição, ele vai performar mais. Eu tenho 37 de ambição. A minha esposa tem 43. Então, quem que é mais fácil fazer dinheiro no nosso casamento? Ela. Boa. Porque eu sou mais propício a 63 de dependência emocional. E a análise corporal que vai mostrar. Hoje, no desenvolvimento humano, terapias, a pessoa fala isso é dependência emocional. Mas a análise corporal é a única ferramenta que consegue pontuar quanto que você tem de dependência emocional e de ambição. Aí a ambição ela vai estar castrada ou anestesiada por causa da dependência emocional.
Porque nós somos seres racionais, com comportamentos emocionais, vivendo em ciclos. E quem que desenvolveu essa... Bom, vamos por partes. Essa é uma pergunta que eu vou fazer depois. Porque a gente começa a ficar curioso, né? Cara, se me permite aqui uma terceira pergunta, a gente Pode já vai para a fazer. quarta e terminamos o primeiro bloco. Por que exatamente, em algum momento da tua vida, despertou esse tema no teu coração? Análise corporal. Qual foi o momento? Cara, análise corporal é isso que eu quero trabalhar. O que aconteceu na tua vida para o teu coração, ele realmente dar aquela balançada aqui? É isso que eu quero para mim. Foi o que eu falei antes ali. Toda pessoa, agora vem o final de ano que tem mais problemas com relacionamentos, porque as pessoas ficam o ano inteiro longe de família, de parentes, de amigos, e vão se agrupar tudo em 2 dias específicos, Natal e Ano Novo. Aí, tipo, eu me relacionei contigo o ano inteiro. E no final do ano, eu vou viajar. Só que não ficou resolvido as mágoas, as emoções, os problemas que eu tive com o Moraes no meu emprego. Eu vou descontar isso com pessoas que eu tenho uma certa autoridade, que é a parentela. Ah, verdade. Aí o que Total acontece no final de sentido que tu ano? falou. Briga, pessoa bate carro, pessoa fica doente. Isso tudo inconsciente, você precisa, permite, prefere esses problemas para justificar que você não conseguiu dizer não no teu trabalho, para o teu vizinho, para a tua esposa. Aí a pessoa vive num desregramento emocional. Ela começa a comer por compulsão, ela começa a beber desregrado. Em janeiro, fevereiro, ela está endividada, lascada, ferrada e fodida, né? Isso era eu. Eu vivia o ano inteiro não conseguindo dizer não para os outros. Aí chegava final de ano, a primeira coisa que eu fazia, ir para o mercado, enchia o carrinho de cerveja. Eu comprava 20 a 25 caixinhas de cerveja para mim tomar no Natal e no Ano Novo, só para mim. Pra vocês terem uma ideia. Fora que a gente ia beber lá, de bebidas na cidade. Aí, janeiro e fevereiro, nós dois estávamos endividados, nós dois estávamos gordos, nós dois estávamos com o casamento fingido. Tem muita gente que tem um casamento aí de fachada que não consegue entender o porquê. Mas é a dor do traço de mostrar uma aparência para a sociedade, só que dentro de casa ele não vive aquilo que ele entrega. Ele é um ogro, um estúpido com a esposa, ela é uma controladora, uma pessoa que é autoritária, castra a ambição do marido. E ele para não magoar ela, ela para não magoar ele, os dois ficam com o ego ferido e fica naquele inconformismo. Esse era eu e minha esposa. Quando nós entendemos que tinha um padrão de funcionamento que não era eu o problema, eram os ambientes que eu estava inserido, nós ficamos 2 anos estudando a fundo e se retiramos dos lugares. Caraca, que desafiador, cara. Só que daí nesse quesito a gente se torna o patinho feio da história, porque Saiu da manada? saiu da Ô, manada. tá doido? Ambiente religioso é o lugar que mais tem dependência emocional. Parente é o segundo lugar que mais tem dependência emocional. Vizinhança é o terceiro lugar que mais tem dependência emocional. E o emprego é o quarto lugar que mais tem dependência emocional, que são os 4 lugares que mais dá problema. Abandonar tudo. Vamos, a família é tudo que... Mas tem sentido, porque é o que tá próximo. É o que está próximo. É o que Só tá que eu não posso me impor com o meu patrão, só que eu posso me impor com a minha esposa. Então, tudo que eu não falei para você, eu vou levar para casa. A pessoa não consegue separar o profissional, o financeiro e o relacionamento. Ela leva tudo para o emaranhado e desconta. Aí isso foi reflexo do que a pessoa viveu lá na infância no desfraude. Moraes, você tem que fazer xixi e cocô aqui. Só que o Moraes não tem controle do xixi e do cocô, ele só sabe que está saindo coisa ali. O pai já de saco cheio de gastar com fralda. Vamos desfraudar para não gastar mais, que R$70 é uma caixinha de Heineken hoje, né? Então o cara faz essas contas de padaria. A criança não sabe que ela está fazendo cocô ou xixi. Ela só sabe que ela tem que colocar uma expectativa nela para não decepcionar o pai. Aí o pai vai lá, acoa, agride, humilha essa criança. Na fase de desfraude, é o resultado da tua vida organizada hoje que você tem quando cresceu, entre 2,5 a 3 anos e meio. Tudo aquilo que você viveu de humilhação no desfraude gera o teu perfil de organização hoje. Então, não é porque o cara é desorganizado, ele só está se defendendo daquela dor existencial lá na infância. Só que essa pessoa, ela tende a ser explosiva, estressada e descontar nos outros, porque eu prefiro me defender do que ser humilhado de novo. Porque a pessoa que mais me ama quando eu era criança falava que eu era desorganizado, um inútil, que eu não fazia nada direito, que eu não presto para nada.
Aí isso gera uma dor existencial, o molde um corpo... Pode ver, o meu rosto é todo quadrado, tá vendo? Mas sabe o que eu fiquei pensando aqui? Olha só onde é que eu fui. Tu tem filho, tenho filho também. Nós olhamos para os nossos filhos com amor, com carinho, com abraço, com presença. E a gente se preocupa com alguns atos que a gente fez para os nossos filhos. Mas daí eu fechei o olho e fui um pouquinho para trás. E lembrei das bordoadas do meu tempo, cara. E pensei, cara, como que eu sobrevivi, irmão? Como que eu sobrevivi, cara? Que é isso? E como pessoas que passaram por traumas. E reflete violência, hoje na vida adulta ainda. Como que a sociedade ela não vai ter tantos problemas como tem diante do que tu relata? Aí nós temos dois problemas que é o passado e o presente que molda o futuro. O futuro é uma coisa incerta, mas o passado ele moldou e o futuro e o presente está ali. Eu mais apanhei da minha mãe do que meu pai, por causa do meu pai sempre foi uma pessoa ausente e presente. O pai que estava presente, mas hoje eu falo isso e eu não julgo mais eles. E tem muitas pessoas hoje que não conseguem falar dos pais sem julgar e culpar. Então eu tive que corrigir minha dependência emocional com a minha mãe, com meu pai, pedir perdão. Assim como a Bíblia, em nenhum momento a Bíblia fala que os pais foram atrás dos filhos ali. Sempre foi os filhos que voltaram para corrigir. E hoje a pessoa quer que o pai venha pedir perdão, que a mãe venha pedir perdão. E o resultado financeiro hoje de um empresário e de uma pessoa é o que ele viveu com o pai. Ele está desonrando o mandamento que é honrar pai e mãe. Só que ele quer compensar honrando pai e mãe de uma forma de cuidar, de compensar. Isso entra num campo da doença também. Mas o que acontece? Eu apanhei muito da minha mãe. Só que foi 2 vezes. Os outros foi tentativa de homicídio, que a gente brinca, né? Meu Deus do céu. Eu apanhei. Mas o que? Me ajudou muito. O meu filho, eu não tinha o ensinamento da análise corporal. Então, eu repliquei no meu filho muitas vezes, e tem gente que tem vergonha de falar isso, e de não reconhecer. Eu errei muito com meu filho. Só que agora não tem mais o que fazer no sentido emocional, porque o corpo dele já foi moldado até os 5 anos. Depois que fechou o sistema de mielinização do nosso corpo, você vai funcionar assim pro resto da vida. Caraca, que loucura. Tá, e trazer essa pessoa para essa consciência, ela ter consciência, tem estratégias e mecanismo para que, ainda que a pessoa ela não tenha essa consciência de mudança, a gente traga para ela assim mesmo essa informação e ela consiga mudar? Porque uma coisa é eu ir lá e ensinar, beleza. Na teoria, fui lá, expliquei, ensinei, mostrei tudo, gráfico, detalhes, e disse, ó, cara, aqui, ó. Perfeito. Então a pessoa tem conhecimento, que não se confunde com sabedoria e prática. Beleza. Tem ela o conhecimento. Para ela ter resultado prático, para ela, consequentemente, para a empresa, com o conhecimento já acontece, ou ela que tem que quebrar vários paradigmas internos para isso acontecer? Primeiro, ela tem que assumir o determinismo da vida dela. A análise corporal, ela serve para todo mundo, mas são poucos que estão abertos a falar, não, eu quero me conhecer de verdade, eu quero isso para mim. Porque a gente pode falar das 5 dores existenciais que todos têm, um mais, outros menos, depende o tanto que foi a tua vivência em cada ciclo da tua infância, da barriga da mãe até os 5 anos de vida. Quando eu comecei a entender que era um padrão, eu assumi o determinismo. Então, eu precisei com a minha esposa também, e ela entendeu, vamos fazer isso junto. Aí nós começamos a emagrecer, nós começamos a corrigir as relações, nós começamos a sair de ambientes. Mas, para isso, eu precisei primeiro passar pela análise corporal, para eu saber o meu padrão de funcionamento. Então, dos 5 traços que todos temos, eu sou uma pessoa organizada, comunicativa, competitiva, articuladora e criativa. Porque o gráfico você distribui ele em 5 partes num gráfico de 0 a 100. Ela já é uma pessoa comunicativa, competitiva, organizada, articuladora, estrategista, organizada e criativa. Então, os nossos traços são iguais. Então, tem muito casal que vive em pé de guerra dentro de casa para mostrar quem é o melhor.
Se eles usam isso para potencializar o recurso de fazer mais dinheiro, eles vão conseguir competir entre eles no sentido assim, eu vou fazer melhor do que você para mostrar que eu consigo esse resultado, não para eu mostrar que eu sou melhor do que você. Aí quando o casal tem o gráfico dele, quando a pessoa tem o gráfico dela, quando o empresário tem o gráfico dele, dos colaborador, ele entende o padrão de funcionar. Aí eu vou conversar com aquela pessoa do jeito certo, eu vou aplicar para ela esse feedback que não pode ser para esse daqui. Aí ali na questão que você falou, eu contrato o que é mais rápido ou eu não empurro esse daqui? É você saber trabalhar, porque esse daqui tem os recursos dele, que é da criatividade. Pode ser um estrategista de marketing, que nem você falou, eu quero contratar um cara de marketing, mas o cara só promete e não cumpre. A gente sabe que aquele cara vai entregar pelo padrão de funcionamento dele, que ele é do pensar, sentir e agir. Esse daqui ele já é do agir, do pensar e do sentir. Então você começa a colocar o teu time no lugar certo, na vaga certa. Boa. Tem pessoas ali no corredor que se você tirar ela de um lugar e colocar em outro, ela vai entregar mais do que onde ela está trabalhando. Porque Boa. o sentido dela de não decepcionar o Moraes, e ela está trabalhando de porta, de costa para porta, ela está o tempo todo. Será que o Moraes vai entrar e vai olhar? Será que o Moraes vai entrar e olhar? Quando você coloca ela numa posição estratégica, ele fica seguro das costas por causa da humilhação do desfraude. Isso é inconsciente, tá, gente? Caraca, Aí meu. você vai fazer ele performar. Então, o teu time ele pode aumentar o faturamento de 20 a 40% com a análise corporal, sem mudar a equipe, sem contratar mais e sem precisar demitir. Você só coloca ele para a vaga certa. É claro, aqui tem que ter o cara que vai andar na ideia da advocacia. Sim. Ele tem que entrar para o time para somar, não para ver o individualismo, né? Mas o coletivo da equipe daí. A gente só distribui cada um no perfil certo da empresa daí. Muito bom, muito bom. Tá, uma última... Tá, vamos pro segundo bloco. Deixa eu só chamar aqui a galera. Galera aí do Facebook, Instagram também. Pessoal aqui do YouTube, vem cá comigo. Vencemos aqui o primeiro bloco, onde a gente conheceu um pouco da história do Luiz Paulo e já foi entrando pro mérito, propriamente dito, do que exatamente é esse tema e qual a relevância de nós entendermos o que é a análise corporal. A diferença que vai fazer na tua vida. Sobretudo se você é empreendedor, sobretudo se você é empreendedora, aquela pessoa que precisa de pessoas para aumentar os seus resultados. Imagina com 2, 3 ferramentas, com o mesmo time que você tem, você aumentar em 20, 30% a mais o faturamento, a produtividade. Isso é possível. Isso a gente aprendeu aqui no primeiro bloco, vamos aprofundar agora no segundo bloco. Então, vem cá com a gente. Galera do Instagram aí, se não mandou aquele aviãozinho, manda pra lá. Pode mandar uma pergunta aí se tiver. A gente tá gravando com o meu celular aqui, mas a Lívia tá ali logada no meu Instagram ali. Eita maravilha. Vendo tudo minhas conversas particulares. Meu Deus do céu! Galera, vem com a gente. Ô, Luiz Paulo, vamos lá. Segundo bloco aqui. Vamos entender aqui então, de uma maneira mais aí pro meio do funil aqui do nosso bate-papo. E daí vem a indagação. Ô Luiz, qual exatamente é o público, o nicho específico que tu pode ajudar e que tu poderia dizer, ei, você, essa pessoa aqui eu ajudo. Porque muito até eu terminei de ler ontem um livro não tá aqui. Ah, não, tá ali, ó. Esse livro que é o Michel Porter. A Joan Greta, ela fez um resumo das 5 forças de Michel Porter. O que Michel Porter, nas palavras de Joan Magreta, ele fala? Que é o seguinte, ele é o pai da administração. Michel Porter é um dos monstros aí da administração. O que ele diz? Num resumo da ópera. Que é o seguinte, o mais importante de tudo é o seguinte, é tu saber para quem tu não vai trabalhar, irmão. Se tu saber para quem tu não vai trabalhar, tu tá no jogo. Total. Agora, quando tu não sabe para quem tu não vai trabalhar, daí tu entra num limbo que só Deus na causa. Vem João, vem Maria, Pedro, José, e tu atende todo mundo meia boca. Agora, quando tu diz... João,
vou te passar aqui o contato de um especialista. Maria, vou te passar aqui o contato de uma pessoa que tem essa expertise. João, tu trata com educação, demonstra empatia, mas diz, nisso aqui eu não posso te ajudar. E ter essa clareza nos leva para uma outra linha, né? E daí vem a pergunta, qual é exatamente o teu cliente, qual é exatamente a pessoa que tu ajuda, Luiz Paulo, para aquele que está assistindo o podcast despertar, né, no coração, eu sou esse público. Eu vou mandar um direct lá pro Luiz Paulo. Hoje nós temos bem claro isso também. E com a análise corporal hoje nós estamos trabalhando mais a parte do relacionamento do empresário e da empresária ou da pessoa que é solteira. No quesito, por que o relacionamento? Porque tudo envolve a dependência emocional. Então, esse empresário que ele já tem uma expansão de mente maior, que ele se conhece, que ele não cai mais em bobeiras emocionais, ele já sabe quem ele é, ele tem alguns outros problemas que está na corporativo. O time que não vende, o líder que quando vai receber um feedback dele, ele se encolhe, se esconde. Aí tem um perfil certo para você contratar para ser o líder da tua empresa, que é um cara racional, e a gente te entrega isso no mapa de caracteres. E com base nisso a gente pega aquela pessoa que está buscando se conhecer, mas o empresário hoje também, ele busca entender o relacionamento dele. Porque nós atendemos muitos empresários que vivem uma vida próspera, boa, só que o relacionamento dele lá dentro de casa está todo deturpado. Então, quando ele se conhece de verdade, ele corrige a dependência emocional. Mas eu não tenho dependência emocional. Em algum momento ela vai pegar. Porque a dependência emocional é igual um banho que você toma num dia de verão e não passa desodorante. Ao longo do dia ela lembra que tá ali, não tá? O odor. Verdade. A dependência emocional não tem cura, ela tem limite nas relações. Então, o cara que está com problema na empresa, que nem nós temos muitos empresários que estavam perdendo essa identidade de faturamento ali, por questão de relacionamento. E muitas vezes esse cara, ele quer chegar em casa e fazer amor com a esposa dele, só que ela não faz porque ela só não vê vantagem em algumas coisas ali. Aí esse cara começa a trancar o financeiro, ele começa a ter problemas na empresa. Isso porque ele não quer magoar ela. Na verdade, o casal se ama, só que eles não se conhecem, né? Caraca, que forte, hein? Por que nós trabalhamos o relacionamento? Porque quando eu sei que com a minha esposa está tudo bem, e a minha esposa sabe que está tudo bem comigo, eu posso sair para o campo de guerra e voltar, que eu tenho um motivo e objetivo para voltar para casa, né? E essas pessoas hoje também, ela busca um autoconhecimento de se entender o porquê que ela trava em algumas áreas. No foco empresarial é mostrar para o empresário como a equipe dele funciona. Mas é ele resgatar essa essência dele também, né? De saber quem ele é de verdade. E por que que ele trava em algum teto financeiro. Hoje a tua empresa tem um teto financeiro. Se ela passar desse teto financeiro sem você corrigir as tuas relações, vai dar algum bolouro. É aquele colaborador que se demitiu, o carro que estragou, o filho que ficou doente, um processo que não foi ganho. Sempre vai ficar naquele limite inconsciente de faturamento. Porque se eu faturar mais, eu vou gerar um dano ou em alguém ou em mim. Então eu preciso me proteger. E Carl Jung fala muito disso. Como né? assim? Tipo, eu faço coisas pra achar um limite pra mim, Não porque faturar se eu mais. achar aquele limite, eu vou fazer mal pra mim mesmo. Para você ou Que para alguém que doideira é está essa, cara? próximo. Porque Carl Jung fala que até o consciente tornar consciente, o inconsciente vai ditar as regras. E se você não dita as regras conscientemente, o teu inconsciente está fluindo. Eu tenho o meu inconsciente pessoal, que só eu conheço. Eu tenho o meu inconsciente coletivo, que é aquilo que eu permito que você veja. E eu tenho um inconsciente coletivo, que é a ideia que o Moraes tem do Luiz Paulo. Só que o meu inconsciente pessoal ninguém conhece. E quando esse inconsciente está subindo com uma dor existencial não tratada dos traços, eu me protejo, porque o nosso cérebro está nos protegendo de ir para o próximo nível, porque ele é um terreno desconhecido. Quando eu conheço que eu vou para o próximo nível com medo, com insegurança ou com qualquer tipo, eu avanço. Só que se eu não torno consciência, o meu inconsciente vai me proteger, porque a última vez que eu ganhei acima de 1 milhão, eu tive problema de demissão de um colaborador que eu gostava muito, por não ter colocado limite nas relações da dependência emocional. Então, nosso inconsciente vai nos proteger. É aquele carro que você bate, é o filho que fica doente, mas o filho para ficar doente é porque o casal está tendo divergência no relacionamento. Aí a criança puxa no inconsciente dela a última vez o repertório, que eles estavam brigando de se separar,
eu fiquei doente, eles pararam de brigar e vieram cuidar de mim. Então eu não tenho um repertório novo, eu só vou replicar aquilo que o meu inconsciente está me protegendo. Então a Caraca, criança que adoece doideira. de novo. Aí a criança adoece sempre que o casal começa a brigar. Então quando a criança está doente, eu já vou no relacionamento do casal, converso com os dois do jeito que os dois funcionam e é batata. Eles acabam falando, realmente, a gente estava tendo divergência em alguma coisa ali. Porque o inconsciente revela, né? Através da análise corporal, você olha para a pessoa e o padrão de funcionamento. Eu sei que o Moraes funciona assim, então ele vai se defender desse jeito. Então o corpo, ele é um mensageiro, ele só revela aquilo que a mente está tentando te proteger. Por isso que a gente encurta a trajetória do empresário de passar para aquele problema por muito tempo, né? Cara, muito legal mesmo. E, beleza, tu, numa resposta, tu respondeu duas perguntas. E agora, vamos aqui, essa que eu acho que é muito legal, tá? Que é a seguinte, o Luiz Paulo, tudo isso que tu colocou, às vezes, para o empresário, acaba soando um pouco místico. E assim, e aqui coloco de uma maneira muito cuidadosa isso, não querendo tirar aí a nobreza das tuas palavras, porque o empresário, o gestor, cara, ele tá de saco cheio de mimimi, cara. Eu vou transformar isso aqui numa ala psicológica, agora todo mundo vai ter que conversar com o psicólogo, não dá para chamar atenção, não dá para um mimimi pra cá, um mimimi pra lá, a gente tem que cuidar com palavras, beleza? Tem que cuidar com palavras, tem que cuidar da psique, beleza? Precisa, mas cara, a gente precisa grana, meu irmão. Uhum. Eu sou empresário e eu quero grana, eu quero lucro, porque se eu não ter lucro, não tem como comprar um microfone novo, não tem como botar uma outra TV, não tem como pegar e comprar um ring light novo, tráfego pago é caro, eu preciso lucro, velho. Então, e daí vem a pergunta. Como quebrar esse paradigma do empreendedor e como que tu faz isso? Para que ele entenda que isso não é um custo, isso é um investimento e tá aqui, ó. Aqui tá os dados. Realmente, o João, tu que é empresário aí, cara, isso aqui dá certo. Isso aqui dá certo. Como que tu quebra esse paradigma para entrar na empresa? Qual a tua estratégia de venda para entrar na empresa e realmente transformar a vida do empreendedor que não tinha esse conhecimento e passa a ter? Porque isso é uma coisa que não dá para vender assim do nada, né? Não. Tem que ter toda uma jornada. Conta um pouco dessa jornada para te chegar até o empresário e a tua resposta. Eu vou pegar para mim fazer isso também. Opa, foi nada. Viu? Os inconscientes. O que funciona? Quando eu estou conversando com a pessoa, o nosso diferencial é a escuta ativa. O que eu aprendi com o network? É eu ser usado por Deus para te dar respostas. Uhum. Então, eu nunca vou chegar para um empresário no quesito de olhar o bolso financeiro dele. Porque se eu não vejo uma pessoa ali, eu estou sendo egocêntrico e interesseiro. Eu não tenho que ser interesseiro, eu tenho que ser interessante. Porque nessa imersão que nós estávamos lá em São Paulo, eu estava sentado assim do lado de pessoas simples, humildes, mais de bilhões, cara. Se eu chego na intenção de vender algo para esse cara, e eu não sabia quem que era os caras, eu estava do lado ali de um produtor musical da Ana Castelo. Como que eu ia saber que esse cara era produtor? Eu gerei interesse nele através do meu serviço. Quando ele contou a história dele, e o empresário ele tem uma história mais sofrida do que gloriosa. É fácil olhar para o Moraes hoje com isso aqui, mas e os boletos quando estava para vencer lá? Quando o empresário ele está contando aquela história dele, e o empresário ele quer alguém que tenha lealdade, não é alguém que seja interesseiro. Porque você esbate o olho na pessoa, tu sabe que a pessoa está de maldade ali ou não. Só que a pessoa ela veste uma persona muitas vezes. E o analista ele consegue saber se a pessoa está ali numa persona. O analista corporal consegue adivinhar não, né? Descobrir se ali tem um narcisista. Dentro dos relacionamentos, existem 4 perfis que nós conseguimos identificar, que são pessoas que agem numa persona para mostrar para o Moraes uma falsa essência do que ele não é. E o formato do corpo, ele consegue revelar isso, né? Então, eu gero desejo, interesse na pessoa e ele fala, pô, isso aí faz sentido para mim. Como que você pode me ajudar? Nem hoje, 4 horas, a gente tem uma reunião em Balneário Camboriú com um empresário que a mentalidade dele já é expansiva demais.
Só que a esposa dele tá sobrepeso. Eu falei para ele da dor da equipe dele, que os caras faturam muito, só que eles não conseguem liderança no sentido de ter um líder que vai acompanhar a mente do patrão. E ele falou, realmente, eu tenho isso dentro da minha equipe e nunca falei isso para ninguém. Como é que você viu? Eu falei, porque antes de eu me conectar com você, eu me conectei com teus colaboradores, rastreei a dor do teu time, não falei para eles, mas consegui mostrar para você uma vantagem em você aumentar o teu faturamento de 20% a 40%. Ele, como que tu pode me servir? Daí eu entro com o meu trabalho. Eu posso te ajudar tanto a mostrar qual que é o teu líder que mais tem esse traço de estrategista, que vai trazer mais dinheiro e fazer o líder dos outros grupos acompanhar a mentalidade dele. Assim como eu posso mostrar para você porque que a tua esposa não consegue emagrecer, porque o peso dela está nos braços e na perna. O resto do corpo dela é harmônico, porque ela viveu isso na infância assim, assim, assado. Ele olhou assim, como é que você sabe, né? Depois, porque o formato do corpo dela mostra que ela foi nutrida mais de material do que emocional. Então eu preciso mostrar que eu existo. E o corpo ele vai engordar, ele vai ganhar certas couraças de peso para mostrar, eu tô aqui, eu existo. Não vê que é só o meu interesse, mas eu quero ser interessante também. Aí o emocional pega. Quando eu consigo conversar com o empresário e eu mostro para ele que a dor dele está no relacionamento, que ele está agindo ali de uma forma inconsciente, ele entende que ele precisa daquilo ali. Porque sempre vai terminar no relacionamento. Porque nós somos seres racionais com comportamentos emocionais. Então o empresário ele quer o bem-estar da empresa, da saúde do caixa, mas ele quer o bem-estar da família dele, porque ele prosperou para dar para a família dele alguma coisa. E quando ele enxerga essa dor que ele tem, e todos os empresários, cada um tem a sua dor específica no seu emprego ali, a gente mostra para ele a estratégia de como fazer aquilo ali. Ah, eu vou virar psicólogo dos meus funcionários. Não, você vai conversar com ele do jeito certo. Quando você contratar, você já vai impor limite na relação. E ele vai entender que aqui não é um lugar para eu ficar buscando me esconder, mas aqui eu vou ter que entregar. Porque o empresário hoje ele tem medo de demitir o colaborador por causa de um processo trabalhista tudo, mas quando ele contrata conversando com o jeito certo de cada pessoa, a pessoa inconsciente, ela vem para o consciente e faz aquele acordo que ela vai entregar. Caso ela não entregar, ela vai ser demitida igual, né? E tá tudo bem o empresário demitir. Só que ele fica com aquela dó, né? O cara conta uma historinha, poxa, eu tenho que pagar aluguel, pensão do filho, eu tenho isso. E querendo ou não, o empresário, cara, ele vai sentir essa dor. Então, quando a gente blinda o núcleo emocional do empresário, ele entende que ele tem que ser quem ele realmente é. Desafiador, né? É desafiador. E se me permite aqui, uma história, cara, bacana de um empresário que tu identificou, trabalhou com ele essa questão da análise comportamental e o resultado foi exponencial e tu disse assim, cara, eu tava certo. Isso muda a vida das pessoas. Até agora em dezembro vence o nosso contrato de serviço, porque é um casal que a gente construiu uma amizade, né? E a gente já pediu para partilhar, não vamos falar o nome, mas eles sabem que a gente usa eles como exemplo, porque eles são o nosso case de sucesso. Nós temos análise corporal que é para mostrar para a pessoa como ela funciona. Nós temos análise corporal do relacionamento, que é para mostrar como o casal funciona entre cada um, racional, emocional, quem que tem dependência emocional. Aí nós temos uma outra ferramenta que se chama chave mestra, que é entender qual é o traço que não está deixando a pessoa avançar. Não é porque eu tenho um pico de 30 de um traço e o meu mais fraco tem 8. Esse 8 ele me levava para a dor para eu não criar. Então eu rodo a chave mestra para identificar o que eu estou procrastinando ou se é preguiça ativa, diferente de procrastinação. E daí nós temos o acompanhamento do casal, que dura 6 meses, que nós mapeamos o núcleo emocional de cada um, identificamos quanto que cada pessoa tem de dependência emocional, o quanto que nós temos de ambição. A gente roda medo, de culpa, de proteção do núcleo, a chave mestra, a análise combinada, o alinhamento de casal, que é o pacote completo. E esse casal comprou o pacote completo por 6 meses. No núcleo emocional da esposa, tinha 25 pessoas que interferiam nas decisões dela.
Essas 25 pessoas, ela vai da camada 1, que é o teu primeiro estágio, que é você, até o estágio 5, que são as pessoas que menos interferem na tua vida. Mas quando você fala algo que aquela pessoa revida ou fala, isso gera em você um desconforto inconsciente. É ruído que a pessoa está interferindo na tua vida. Então a gente mapeou 25 na dela e 12 na dele. Então ela é o ser emocional do casal e ele é o ser racional. Só que eles têm uma empresa de e-commerce que numa quinta-feira sai 200, 300 pedidos brincando. Então o faturamento deles estava alto, só que estagnou. Quando estagnou, eles não entendiam por que eles precisavam gastar com compulsão de comida, com compulsão de gastos de roupa, com coisas supérfluas, e depois ficava perguntando o porquê disso. Nós começamos o acompanhamento, com 3 meses, a gente tirou todos do núcleo emocional deles. Cara, renúncia atrás de renúncia. Nós não tiramos a pessoa da tua vida, tá? Nós impomos limite nas relações para as pessoas não interferirem na tua tomada de decisões, que isso impacta o teu resultado financeiro. O que estava acontecendo? Ela estava inconscientemente atrapalhando na empresa porque eles prosperaram ao ponto, e hoje 90% das empresas brasileiras são feitas de famílias. Se não é de família, o marido e esposa, é de parentesco, pai, irmãos, né? E vira uma bagunça emocional isso daí. O que acontecia? Ela emprestava dinheiro para os irmãos que não quiseram prosperar. E os dois prosperaram, ficaram bem de vida, têm uma vida boa. Só que daí o que aconteceu com ele? Ele começou a deixar de vender, começou a dar problemas, começou a acontecer coisas na vida deles de que eles estavam justificando o não ganho daquilo ali. Aí ela tinha uma herança porque eles saíram de casa, os irmãos, e o pai e a mãe ficam. Então alguém vai querer cuidar do pai e da mãe. E o pai e a mãe quer viver a vida deles já e eles ficam interferindo no núcleo emocional do pai e da mãe. E o irmão mais novo ficou com a herança toda, só que o pai falou, ó, esse pedaço de terra é para minha filha, você não mexe nisso daqui. Só que o cara que está cuidando ali da herança, ele é racional. Ele tem que ver vantagem nas coisas. E o que acontece? Toda dívida emocional esconde toda dívida física esconde um débito emocional. Se a pessoa deve para o pai ou para a mãe, é porque faltou na infância. Então, se eu te devo dinheiro é porque você me deve afeto quando eu era criança. De alguma forma, eu preciso compensar isso daí, inconsciente. E quando eles entenderam que aquela herança estava fazendo o irmão interferir na relação deles... Cara, tu tá dando uma bagunçada no meu cérebro, meu. Agora tu imagina a pessoa que eu tava atendendo. Meu Deus do céu. Não, tu tem caneta, papel e fazendo ali um gráfico, né? Isso. É um gráfico, a gente constrói tudo, gente. A gente traz você pro teu racional. Resumindo, eu perguntei, se você vendesse hoje... Olha pra ver como a pessoa age no inconsciente. Eu falei pra ela, se você vendesse essa tua herança ali, que é teu por direito, daqui 10 anos, vamos supor que vale 30 mil reais aquela herança lá que tá lá pra desmatar. O que você iria fazer com o dinheiro? Eu ia dar pro meu outro irmão. Aí eu perguntei pro marido, que é o sacerdote do lar. E você? O que você faria com o dinheiro da herança? Eu ia investir. Entendeu que tem ruído no relacionamento aqui? Ele quer investir para cuidar da família, ela quer pegar para proteger o irmão. Isso vai refletir no resultado financeiro da empresa. Aí nós chegamos e fizemos uma conversa difícil com eles e pedi a foto do pai, pedi a foto do irmão, pedi a foto da mãe. Você vai conversar com o teu pai desse jeito, desse jeito, desse jeito. Você vai conversar com a tua mãe desse jeito, desse jeito, desse jeito. E por último, você vai conversar com o teu irmão. Você vai falar pro teu irmão uma coisa bem específica e você vai tirar da palavra da boca dele essa palavra. Aí ela falou assim, mas eu tenho que tirar? Eu falei, tem. Enquanto ele não falar essa palavra, por causa da lealdade que esse traço tem, você não vai apertar a mão dele. Ela chegou, tá bom, conversei com o pai, conversei com a mãe e fui conversar com ele. Falei, mano, eu entendo que você tá vivendo a tua vida, abriu mão de muitas coisas, que o pai me deu essa herança, mas a partir de hoje eu quero te livrar de toda a responsabilidade e tô falando pra você que eu abro mão disso daqui. E daqui 5, 10 anos, se eu tiver sem dinheiro, quebrada, falida, e eu chegar para você e pedir esse patrimônio de novo, você não vai me dar. Aí ela colocou a palavra, né? E ele falou, tá bom. Dela, não. Tá bom? Daí ele, tá bom. Dela, não, eu quero ouvir de você. Entendeu que tem um padrão de funcionamento aqui?
A quinta vez que ela colocou essa palavra, eu não vou falar, senão vocês vão gerar bagunça emocional na relação. Vocês têm que saber o gráfico de vocês para usar essas palavras, né? Na quinta vez, ela chegou para ele e ele, tá bom, e falou a palavra. Resumindo, saiu da vida dela. Parou de interferir, parou de aparecer quando tinha problema. Quando acaba a gasolina, para quem que vocês ligam? Ou se o carro estraga. Isso é uma dependência emocional. Então, o que aconteceu? Ela impôs limite porque ela conversou com cada um de um jeito certo. Mas, por exemplo, numa... Não teria a ver, mas eu iria dar um exemplo aqui. Por exemplo, a esposa passou por um perrengue, ligou pro marido. Daí ele não é uma dependência emocional, é uma dependência mesmo. É um ajuda do outro, realmente, né? É por isso que ali nós... é uma união, né? Isso, é por isso que nós falamos. Isso, Nós não afastamos as pessoas da tua vida, nós colocamos limite. Eu tenho que ter dependência emocional com a minha esposa, e tá certo, porque ela é minha carne, e eu sou carne dela. Boa. O meu filho, cada vez que ele faz 1 ano de vida, ele tem que sair do meu ciclo emocional e ir para a vida dele, para ele ter a construção da família dele. Sim. Então, cada vez que eu imponho limite, eu tô tirando as pessoas do meu núcleo emocional, mas a minha esposa, ela vai ficar comigo. Mas é dependência emocional com independência emocional. Saber o que é certo e o que não é. Ela vai ligar para você. Agora, se eu ligo pro Moraes para meia-noite lá em Jaraguá do Sul, colocar gasolina no meu carro, é porque, de alguma forma, você fez algo e eu fiz algo por você e você me deve. E quando a pessoa fala assim, mas eu não posso ir, mas a outra vez que você precisava de dinheiro para pagar o teu aluguel, quem te emprestou fui eu. Entendeu que a fatura física vira um débito emocional? Então, se eu vejo que eu estou a 100 km de distância do Moraes e tenho como ele olhar para o lado e ter uma pessoa passando, um Uber, eu não vou interferir no teu núcleo emocional para você ir lá me socorrer. Mas é porque a pessoa não consegue colocar limite na relação. Com base nisso, dessas 25 pessoas que estavam no núcleo emocional dela, eu cheguei para eles e falei assim, daqui 1 mês eu quero que vocês me respondam o que vocês vão fazer com o dinheiro e o tempo que está sobrando. Aí ela ficou, não, eu não entendi. Daí eu falei, não, daqui 1 mês eu quero que você me responda o que você está fazendo com o dinheiro que está sobrando e com o tempo que está sobrando. Resumindo, num sábado a gente tinha um protocolo para rodar com eles lá, do relacionamento. Ela ligou desmarcando porque ela estava com crise de nervos. Aí nós fomos rastrear o problema que ela estava. Ela disse que ela não sabia o que ela tinha que fazer. Porque geralmente nesse horário eu estava socorrendo alguém na igreja ou dos meus parentes. Ela teve crise de nervo porque ela não se permitia descansar. De tão agoniada, ansiosa que ela era. Então ela falou assim, agora eu entendi o que você falou com o tempo que está sobrando e com o dinheiro. Porque daí você para de socorrer todo mundo e ser o salvador da pátria. E você se permite descansar. Só que tem mulheres que não podem descansar. E tem homens que não se permitem descansar, por causa do padrão de funcionamento que está com os traços na dor. Aí ela falou, realmente, agora tá sobrando mais dinheiro, tá sobrando tempo, o relacionamento tá bom, estão fazendo amor, que nem dizem, né? Porque antes não tinha também. E arrumou tudo. Porque é uma bagunça emocional que acontece. Sim. E para eu não ferir a minha esposa e para não ferir o meu marido, eu acabo ouvindo aquilo e deixando, tá tudo bem, pelo menos eu não tô sozinha. Pelo menos eu não preciso ficar justificando. E daí a pessoa aceita aquilo ali e não vive a vida dela. Aí é a questão que nós falamos do nosso patinho feio, né? Que quando você se torna consciente, você se torna o patinho feio da história. Que é o que virou as costas, que não é mais humilde, que abandonou os pobres, que já não é mais o mesmo. Eu tenho saudade daquela versão antiga. Aí a pessoa ela corrige a dependência emocional dela. Então, emagreceram 5 quilos em 1 semana. Ela emagreceu 3. Porque o que eu preciso para carregar tantas pessoas na minha vida? Peso. E o peso muitas vezes é emocional, ele não é físico, né? Então, bem, pararam de gastar por compulsão, pararam de gastar com fast food, que era toda semana. Porque o emocional parou de engolir, reflexo na infância, quando vocês queriam falar, e a mãe mandava engolir o choro, não se mete em conversa de adulto, ninguém pediu tua opinião. Isso tudo as pessoas trazem pro relacionamento, porque é um repertório que elas têm lá da infância. É por isso que a análise corporal e o determinismo, nós não fica lá na tua criança interior querendo que ela se cure. Os traços foram sofridos na infância, mas é o adulto que se torna responsável. Então a gente só passa na história da pessoa, pega onde que bloqueou ela e traz ela para o tempo presente. Então ela entende que aquilo ali não tem mais o que fazer e ela assume o determinismo aqui, né? E é por isso que a análise corporal em uma única sessão ela resolve o teu problema.
Cara, bacana. Bacana demais. Perfeito. Vamos lá, então, pro nosso último bloco. Galera que tá aqui no Instagram, vem cá comigo. Vamos pro último bloco aqui, galera, aonde a gente vai fazer um quiz a respeito de 5 temas. A gente fala a palavra, o convidado, ele dá um conceito em poucas... uma frase curta ali a respeito do que é para ela essa frase. Lembra, você do YouTube, já é inscrito no canal, já viu vários quiz, sabe como funciona, mas vale a pena a gente reiterar. Lembra, né? O que é Deus, o que é família, o que é trabalho, o que é saúde, o que é educação, ali numa sequência específica. Eu vou perguntando e o nosso convidado, ele fala. Por que é legal esse quiz? Porque, galera, com o tempo, o significado, o conceito das palavras, ela vai mudando. Então, esse podcast que a gente está gravando aqui, e falo agora para ti, não apenas para o público também, de uma maneira bem específica para ti, Luiz, esse podcast vai ficar gravado. Daqui a 10, 15 anos vai estar lá. Vai estar lá na web. E tu pode, Luiz Paulo, pegar lá e verificar. Cara, o que era família para mim em 2025? Lá no dia 10 de dezembro. É dia 10 mesmo. Pô, mas família é muito mais do que isso que eu falei. O que é diversão? Caraca, diversão pra mim era ir lá no Beto Carreiro, não tem nada a ver com isso, tchê. Funciona mais. Isso não é isso, diversão. Agora eu tenho uma percepção. Então esse é o legal da gente fazer esse quiz, porque daqui a alguns anos a gente olha a gravação e percebe a nossa evolução, ou percebe, cara, eu já tava evoluindo, hein? Ou já tava valendo um real, hein? Já. Então, vamos lá. Fala a palavra, tu traz o conceito aí pra nós. Luiz Paulo, o que é Deus pra ti, irmão? Deus, para mim, é meu Senhor e meu Mestre. Saúde. Prioridade é autocuidado e amor próprio. Família. Família é inegociável até o céu. E trabalho. Trabalho é levar resposta para as pessoas, viver o propósito e chegar ao final do dia cansado, mas aquele cansaço que você chegou lá e serviu e transbordou na vida de alguém. E diversão. Diversão é desfrute, né? Tem que ter a diversão em tudo. Eu não posso colocar peso ou dificuldade nas coisas. Até no trabalho? Até no trabalho. Perfeito. Mais me divirto no trabalho do que no meu descanso semanal, final de semana. Caraca, vaca. Porque eu tenho que tornar prático e fácil, né? Aham. Não é a diversidade que vai tirar a minha essência ou algo do tipo. Mas quando eu sou um solucionador de problema, o problema foge de mim, aí fica mais fácil. E tem muito empresário que quer fugir do problema. Aí o problema fala, vamos atrás daquele ali. Agora, quando o empresário se torna um solucionador de problema, o problema olha para ele e fala, não, ali não que ele vai resolver, vamos para outro. Então tem que ser prático. Perfeito, concordo 100% contigo quanto ao ponto. Luiz Paulo, se me permite, agora naquela câmera ali, deixar aí as tuas redes sociais para a galera te seguir e tiver algum outro endereço que possam te encontrar, fica à vontade também, que a gente aí passou de 1 hora aí no nosso bate-papo, mas foi de muito, muito, muito aprendizado. Muito obrigado, tá, Luiz Paulo? Eu que agradeço, fico feliz e o privilégio e é um baita presente de aniversário, né? Porque hoje é meu aniversário também, então... Feliz aniversário, meu irmão! Rezem por mim e o nosso Instagram nas redes sociais é Luiz Paulo /analista corporal e Alexandra /analista corporal. O nosso foco é relacionamento porque tudo está atrelado ao relacionamento. Mas se você está com problema de identidade, de sobrepeso, de relacionamento, de financeiro, indiferente da circunstância que você tem, que te leva para aquela dor existencial de se sentir rejeitado, abandonado, humilhado, manipulado, traído, ou não consegue confiar nas pessoas, o desenvolvimento humano através da análise corporal te dá respostas e clarezas. Te atendemos numa única sessão, no máximo 3 horas você sai com o teu gráfico, com tudo resolvido, com a tua ordem de pensar, sentir e agir. E nós estamos aqui para dar respostas para qualquer pessoa que esteja buscando esse autoconhecimento, tanto pessoal quanto profissional também. Pô, muito bem. Vou dar um corte para venda, hein, cara? Patrocinar isso. Patrocinar. 10% de comissão. Muito bom.
Fala, meu povo amado, que bate-papo, hein? Que corte esse? Mas, tipo, pra complementar, Fica à vontade. eu tinha 123 quilos e a minha esposa 78. Hoje eu tô com 97 e ela com 67. Nossa vida financeira estava bagunçada, hoje está organizada. Nosso relacionamento estava à beira de colapso, hoje está o melhor relacionamento que nós temos. Os nossos filhos estão cada vez protegidos, porque nós criamos eles no formato de cada um de pensar, sentir e agir. Você tem aquele filho quietinho, você quer que ele interaja. Você tem aquele filho que fala demais, você quer que ele cala. Isso tudo tem respostas. Então, eu precisei arrumar a minha vida para arrumar a vida de vocês. Só que é o determinismo, né? Você precisa ser quem você realmente é. Nós não mudamos vocês, mas nós trazemos respostas para tudo aquilo que vocês estão buscando daí. Porque eu tenho que viver na minha vida, para daí eu viver na tua vida, né? Mas primeiro eu precisei aplicar em mim. Emagrecer Total. sem dieta, sem deixar de comer meu docinho. Pô, total sentido. Mas é gratificante. É trazer respostas, né? Bacana. Muito sentido. Eu sempre acreditei que palavras, discurso, ele tem que, primeiro, ter sentido. E depois, realmente, a pessoa viver. E esse é o discurso, né? Isso que a gente percebe aí no Luiz Paulo. A gente agradece a presença, primeiro de Deus, agradece a tua presença, agradece a disponibilidade de você, ouvinte, que nos acompanha aqui na rede social, nossa disponibilidade, o nosso abraço forte àquele que nos acompanhou ao vivo aqui no Instagram. Muito obrigada, Deus abençoe. E fica aqui um pedido para toda a galera, independentemente da rede social que você está nos vendo. Se ainda não segue, se ainda não é inscrito no canal, se inscreve, segue lá, conteúdo de muito valor a gente entrega aqui. E fica mais 2 pedidos. O primeiro, não te esqueça, meu amigo, você é imagem e semelhança de Deus, guarda no coração. Mais uma outra informação também. Ei, deixa a vaidade de lado, porque diante desse grande universo, eu e tu somos menos que um grão de areia. Às vezes a vaidade é que impede de você ir para um outro nível. Então terminamos o podcast de hoje com aquela frase: nós estamos aqui para compartilhar conhecimento, para evoluirmos juntos. E com essa aqui, humildade. Humildade. Ninguém está acima de ninguém. Todos nós estamos aqui para nos ajudar. Deus abençoe, um forte abraço e até o próximo podcast.